Para você que gosta de ler, você que gosta de estudar a Bíblia, você que gosta de fazer seu estudo e meditação da leitura diária da Palavra de Deus, eu quero recomendar a você, meu irmão, minha irmã, esse livro que eu ganhei de presente. Ele se chama assim: Como Deus Realiza o Extraordinário através de Pessoas Comuns. O autor desse livro é o Bispo Edir Macedo. E fala sobre, ele nesse livro está abordando sobre um tema que, um tema não é só um tema, é uma situação que aconteceu nos dias de Gideão. Isso está lá no livro de Juízes. Gideão e os 300. Então eu quero compartilhar com você essa leitura bíblica. Você vai ver ali no livro de Juízes, no Antigo Testamento, falando sobre Gideão e os 300. Então quero indicar esse livro para sua leitura no seu dia a dia, no seu cotidiano. Olha que interessante. Na introdução desse livro eu achei essa observação aqui que o Bispo Edir Macedo fez. E em cima dessa observação dele eu vou comentar a respeito desse livro que eu acabei de falar, Gideão e os 300, como Deus realiza o extraordinário através de pessoas comuns. Eu achei interessante essa observação que o Bispo Edir Macedo fez. E por isso que eu destaquei, eu sublinhei em volta. Ele inicia esse livro dizendo assim: o livro de Juízes descreve o ciclo de declínio e renovação espiritual na vida de Israel como nação, o qual também simboliza a situação espiritual vivida pela maioria dos cristãos atualmente. O Bispo Edir Macedo aqui, ele está falando que o livro de Juízes está mostrando, revelando e apontando o ciclo de declínio e ao mesmo tempo renovação espiritual na vida de Israel como nação. E ele faz aqui, ele compara essa situação com a atual situação que nós vivemos nos dias de hoje. E essa situação pode ser vista na vida de muitos cristãos em nosso tempo atual. Por isso que ele está falando. O qual também simboliza a situação espiritual vivida pela maioria dos cristãos atualmente. Eu fiz questão aqui de destacar, você vai ver aqui que eu peguei a caneta preta e destaquei aqui, sublinhei a seguinte expressão: o ciclo de declínio. E em cima eu puxei uma seta e coloquei assim: situação a qual muito crente vive hoje. Tem muito crente em nossos dias que estão vivendo exatamente isso aqui. Um ciclo de declínio, como Israel viveu no período dos juízes, isso no livro de Juízes, no Antigo Testamento, isso nos dias de Gideão. E ele está vivendo um ciclo de declínio, ao invés de viver uma renovação espiritual em sua vida, como também foi muito bem apontado aqui pelo Bispo Edir Macedo. Essa renovação espiritual, ela tinha que estar presente na vida de Israel como nação. Essa renovação espiritual tinha que fazer parte da vida espiritual de Israel como povo escolhido de Deus. Mas eu quero me deter aqui nessa expressão, ciclo de declínio. E eu quero destacar aqui essa observação que eu fiz: situação a qual muito crente vive hoje. Quando você vai estudar uma matéria chamada biologia,
que está ligada ao desenvolvimento, é a ciência que estuda o desenvolvimento e a desenvoltura da vida dos seres humanos, principalmente dos seres humanos, no período, na época quando eu fiz o ensino fundamental, eu estudei biologia e a professora de biologia explicou pra gente, eu nunca me esqueci disso e não me esqueço disso, que o homem ele tem que cumprir 5 ciclos em sua trajetória aqui na Terra. E quais são esses ciclos? Nascer, crescer, viver, reproduzir e morrer. Ou seja, o homem nasce, cresce, vive, reproduz e morre. Só que Deus aqui está usando o Bispo Macedo para nos ensinar, e o Espírito aqui está sendo muito claro em enfatizar sobre a questão de ciclo de declínio. E na biologia a gente aprende que o homem nasce. Então, após o homem nascer, há um tempo para esse ciclo de nascimento se cumprir. Ele nasceu, aí esse ciclo de nascimento acaba, aí ele entra em outro ciclo. Ele nasce, já cumpriu um ciclo. Cresce, vai para outro ciclo. Ou seja, um ciclo se inicia e termina para outro ciclo começar e terminar. O ciclo de nascimento se iniciou na vida de todos nós seres humanos. Aí após nós termos nascido, o que vai acontecer com o homem? Vai crescer, segundo ciclo. Após ele crescer, qual o outro ciclo que ele vai ter que cumprir? Ele vai ter que nasce, cresce, reproduz. Ele vai ter que reproduzir. Após ele reproduzir, nasce, cresce, reproduz. Aí ele vai viver. É o 4º ciclo. Ele vai cumprir o ciclo de viver, de conviver, viver nesse mundo, conviver com as pessoas. Esse é o 4º ciclo. E o último e 5º ciclo, ele morre. Então, com isso a gente aprende que os 5 ciclos, ele tem um tempo para iniciar e terminar. Só que quando nós estamos falando quando nós falamos, melhor dizendo, sobre ciclo de declínio, e eu fiz questão de enfatizar aqui escrevendo com uma caneta preta, é a situação a qual muito crente vive hoje. Esse ciclo aqui é um ciclo espiritual. Esse ciclo aqui é um problema. Ciclo de declínio, ou seja, de queda, de descida. Tem muita gente que está vivendo esse ciclo. Iniciou esse ciclo, o ciclo de declínio espiritual na sua vida. E um dos perigos desse ciclo de declínio é que ele pode ser interminável. Todo ciclo na vida do ser humano, ele tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Mas espiritualmente falando, o ciclo de declínio, ele não tem tempo ele tem um tempo para começar, mas se o homem não parar para ouvir a voz de Deus, atentar para ouvir a voz do Espírito Santo, falando para ele, se consertar, se arrepender, e eu não estou falando de ter remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Se ele não se arrepender da sua atual conduta de vida, ele vai acabar vivendo um ciclo de declínio interminável. Ou seja, essa situação de ciclo de declínio que está ligado a um pecado que está fazendo parte da vida desse homem, dessa mulher, vai levar ele para o inferno.